Leia o texto a seguir. O Teorema de Pitágoras, essa é outra que você lê e vai falar, nossa, isso é impossível. Se você fizer com calma e tranquilidade, ela sai curtinha, limpinha. Olha só. O Teorema de Pitágoras e a razão áurea são utilizados para analisar um triângulo de Kepler. Então ele pegou uma ideia do Teorema de Pitágoras, pegou outra ideia da razão áurea e vai aplicar no triângulo de Kepler. Sabe o que eu preciso saber sobre a razão áurea para essa questão? Nada. Porque ele fala dela aqui um pouco da razão. Tá? Então você não precisa nem saber o que é razão áurea exatamente. Tá? Então ele usou a ideia do teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, da razão áurea, e são utilizados para analisar um triângulo de Kepler, para analisar esse triângulo específico de Kepler, que é um polígono nomeado em honra ao matemático alemão Johannes Kepler, 1531-1603, que vem uma historinha. Entretanto, o próprio Kepler atribui essa criação a um professor chamado Magirus, ou Magirus, sei lá. Além disso, sabe-se que este conceito foi recriado inúmeras vezes de modo independente por diversos matemáticos que sucederam Kepler. Então, um monte de gente já achou isso sem nenhum saber do outro. Aqui está a fonte. Aí agora começa a parte realmente relevante para essa questão. Um triângulo de Kepler é definido como um triângulo retângulo tal que seus lados estejam em progressão geométrica de razão Q maior que 1. Pausa. Pausa no vídeo não, pausa na minha leitura. Progressão geométrica. Não é nem o assunto desse capítulo, vamos relembrar rapidamente uma coisa. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência, um tipo especial de sequência em que cada termo é determinado pelo seu antecessor multiplicado, não somado, senão seria PA, progressão aritmética, isso é multiplicado por um valor constante. E costumamos usar a letra Q minúscula. Tá? Então, ele falou que é um triângulo retângulo cujos lados estão em progressão geométrica e de uma razão Q que é maior que 1, significa que a progressão geométrica é crescente. Vai sempre aumentando. Seja T um triângulo de Kepler. Então, ele chamou esse triângulo de Kepler aqui de T. Escaleno significa o quê? Tem os três lados de tamanho diferentes. Tá, se é uma PG, então ele está dizendo que o Q só seria só se fosse Q igual a 1, né? E aí não seria mais retângulo. Então não é um triângulo retângulo isósceles, tá? Ele tem que ter os três lados meio diferentes, mas já era obrigatório isso se a razão é maior que 1 e é uma PG. De modo que seu menor lado tem a medida unitária. Então ele não fala com a unidade de medida, mas vale 1 alguma coisa. Então vamos desenhar esse triângulo de Kepler. Esse é o triângulo que ele chamou de T. Essa medida é unitária. O outro cateto, então, é o próximo lado. Então, ele é 1 multiplicado pela razão, né? Sempre multiplica por essa razão. Então, 1 vezes Q vai dar Q. E a hipotenusa, que é o maior lado, você pega o lado anterior, né, em ordem crescente, que é o Q, e multiplica por Q de novo. Então, a hipotenusa fica como sendo de valor Q quadrado. Tá aí, um triângulo de Kepler. Sabendo que φ, essa letra aqui é uma letra grega, φ, pertence aos reais, é a única solução positiva da equação polinomial x² igual a 1 mais x. Assim, então, eu tenho uma equação polinomial de segundo grau, uma equação quadrática. Ele já está me afirmando que se eu tenho alguma coisa ao quadrado é igual a 1 mais essa coisa, o resultado, a solução positiva, a única solução positiva se chama φ. Então, essa é a parte mais abstrata que podia confundir. Prestou atenção? Eu não preciso achar a raiz, a solução desse problema. Eu não preciso encontrar a solução dessa equação. Ele já me deu qualquer coisa ao quadrado igual a 1 mais essa coisa elevada à primeira. A solução positiva se chama φ. Não precisa saber qual é. Eu vou chamar de φ e pronto, acabou. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a área de T, a área desse triângulo, em função de φ. Então, veja bem. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a área é igual à base, que é um cateto, vezes outro cateto, seria a altura relativa a essa base, que é Q, dividido por 2. Portanto, essa área é Q dividido por 2. Mas e quanto vale Q? Eu tenho que dar a resposta em função de φ. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa, ou seja, Q ao quadrado, é igual ao quadrado, colocar igual a 1 ao quadrado, fica igualzinho a equação ali, que é o quadrado de um cateto, mais o quadrado do outro cateto, que é Q². E agora que vem a sacada, talvez, principal aqui,
que enxergar que isso aqui você pode resolver como equação biquadrada, conhecida como equação biquadrada, que não cai, faz tempo que não cai. A FUVEST eu adorava colocar, mas faz tempo que eu não vejo cair. Você tem um Q, a quarta que vai aparecer aqui, que eu nem vou fazer, o 1 ao quadrado que vai dar 1, e o Q ao quadrado. Então tem o valor da variável elevado a incógnita elevado à quarta ao quadrado e depois a zero. Então você vê que não tem os ímpares, só tem os pares 4, 2, 0. Zero não está nessa discussão, zero para não. O que eu quero chegar é, como que você resolve uma equação biquadrada? Você faz assim, é uma técnica. Você pega o valor ao quadrado e chama de uma letra. Vamos chamá-la de x. Não à toa, para ficar igual aqui mesmo, de propósito. Vou chamar aqui quadrado de x. Pode, professor? Pode. Basta você lembrar que o que você quer é o q. Você quer o valor de q, não o valor de x. Então, você resolve e encontra o valor de x. Você troca o q quadrado por x. Resolve, encontra o valor de x. E depois, com esse valor, acha o valor de q substituindo na sua conversão. Então, você pode sim trocar uma variável ao quadrado por uma variável à primeira. Contanto, você lembre que essa variável que você criou agora não é quem você procura. Tá? Mas ela vai te ajudar a encontrar quem você procura, que é o q. Então, vamos lá. Troca q quadrado por x. Aí vai ficar como aqui a expressão do Pitágoras? X ao quadrado, que o q quadrado virou x, mas tinha esse quadrado aqui de fora. Igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais q ao quadrado, que é x. Oh, oh, são idênticas. E ele falou que a única solução positiva, que é o que me interessa, já que x é o valor de q, que é um valor positivo ao quadrado, então x é positivo. A única solução positiva se chama φ. Então, aqui eu posso afirmar que x é φ. Que x, o valor de x, essa solução, que resolve essa solução, é a solução dela. O valor de x que satisfaz a solução é a solução. E eu quero é uma das soluções, né? Porque aqui tem duas. Eu quero a positiva. E ele falou que a única positiva se chama φ. Então eu posso falar que x é igual a φ. Pronto. Agora, se x eu posso chamar de φ, então eu sei que q ao quadrado é igual a φ. Vamos fazer o seguinte aqui, vai ficar muito bagunçado. Eu vou ajeitar aqui. Então, o q ao quadrado é igual a φ. E eu quero o q, né? Então, tira a raiz dos dois lados. E você vai ter que q seria o quê? Mais ou menos a raiz de φ. Mas, de novo, q é um valor positivo. Então, fica com mais a raiz de φ. Pronto, q é raiz de φ. Então, a área que eu procuro que é q sobre 2 é a raiz de φ sobre 2. Aí você olha aqui, ó, tá aqui. Ele escreveu com meio vezes a raiz de φ, que é a mesma coisa. Então, você viu que não precisou de nenhum cálculo complicado, era só abstração matemática. Você não precisava achar aqui a raiz da equação da lei áurea, da razão áurea, perdão. Você não precisava achar isso aqui. Ele já tinha te falado que era φ. Você tinha só que enxergar que essa equação naturalmente apareceria quando você aplica o teorema de Pitágoras a um triângulo de Kepler. Basta que você vai perceber que é uma equação biquadrada, converte para uma equação de segundo grau usando técnica de resolução de biquadrada. E você descobre que o x é φ, portanto, o q é a raiz de φ, portanto, a área é a raiz de φ vezes meio sobre 2. Medita, eu sei que é abstrata essa questão, mas ela é bonita, é um raciocínio limpo. Não teve que fazer nenhuma conta se complicada e ver se algum cálculo estava. É ir seguindo as regras do jogo. Não é fácil, mas é interessante se aprender. Então, presta atenção, pense bem nessa questão. Tente entender ela completamente. Gabarito é de elefante.